Em busca de Isis Vitória. Capítulo de hoje. Esse é o local onde Isis Vitória reside. No dia 6 de junho de 2024, Isis Vitória, na cidade de Tibagi, no Paraná, sai da sua residência para se encontrar com um homem com o nome de Marcos. Após marcar o local próximo a um cemitério, Isis Vitória revela para Marcos que está grávida dele. O impacto da notícia foi tão grande que Marcos sugere a Isis que retirasse a criança. Mas Isis, achando um absurdo o que Marcos sugeria, falou para ele que queria ter a criança, mesmo que o pai não aceitasse a criança, ela mesma iria cuidar. A saída do local e o desaparecimento misterioso de Isis Vitória. Logo após eles saírem do local onde eles estavam, que era ao fundo do cemitério, seguiram sentido a uma avenida da cidade. Andaram por toda essa avenida. Quando chegaram no final da avenida, eles entraram em uma área, já saindo fora da cidade, em uma área rural. Chegando muito próximo a uma cooperativa da cidade, com o nome de Frísia, Dona Flávia, às 6h15 da noite, recebe o compartilhamento de uma localização. Nesse exato momento, a mãe estava conversando com a sua filha e recebeu esse compartilhamento de localização. Ela entrou no aplicativo do celular, conseguiu identificar o local onde estava essa localização. Seria em frente a uma cooperativa com o nome de Frísia. Bom, o restante da história toda eu acredito que vocês já acompanharam aqui no canal. A gente já fez um vídeo com o nome O Trajeto que Isis fez desde o momento em que ela saiu de sua residência até o momento em que ela desaparece. O vídeo está aqui no canal, também vai estar na descrição do vídeo. Caso vocês queiram mais informações sobre esses detalhes, é só entrar nesse vídeo e acompanhar tudo que a gente já deixou lá. Aqui, para o vídeo não ficar tão grande, a gente já vai direto ao ponto, ao local aonde pode estar o corpo de Isis Vitória. Logo após o desaparecimento da menina Isis, a polícia começou a fazer as suas investigações, a perguntar, a investigar quem seriam as pessoas que esteve com a Isis momentos antes dela desaparecer. E as investigações chegaram à pessoa de Marcos Rony. A polícia, já com o suspeito em mão, convidou Marcos para fazer um depoimento na delegacia. Marcos foi à delegacia e fez esse depoimento. Em primeira mão, Marcos negou ter se encontrado com Isis naquele dia, naquele horário, porque ele disse que estava no trabalho. Mas a polícia, usando a sua expertise e também com alguns materiais em mão, devido às investigações
em cima de Marcos Rony, pressionou o Marcos a dizer a verdade, o que de fato tinha acontecido naquela noite. E Marcos, devido a já ter noção que a polícia sabia que ele esteve com a menina naquela noite, resolveu abrir o jogo e disse que sim, que teria sim encontrado com a menina Isis naquela noite, mas levou a menina próximo à cooperativa Frisia e deixou a menina muito próximo daquele local, em um bairro com o nome de São José. Bom, a Polícia Civil já tinha todos os indícios para pedir a prisão temporária de Marcos. Só fazendo uma observação que Marcos relatou que quando deixou Isis no bairro São José, na entrada do bairro São José, que seria nessa localidade aqui da cidade, muito próximo à cooperativa Frisia, Marcos deixou ela ali e foi embora, porque ele disse que Isis iria se encontrar com uma amiga. Mas Marcos não sabia que a polícia, em suas investigações, acabou descobrindo contradições no depoimento que Marcos fez para a Polícia Civil lá de Tibagi. Em um primeiro momento, Marcos relatou que pegou a menina Isis, saiu daquela localidade no fundo do cemitério e levou a menina na saída da cidade, próximo à cooperativa Frisia, e depois retornou com a menina, deixando na entrada do bairro São José. Ali ele relatou que não entrou com a menina adentro do bairro porque ele tinha algumas desavenças com algumas pessoas daquela localidade devido ao trabalho que ele realiza como segurança de casas noturnas ou até mesmo vigilância em domicílios e também prédios que são particulares. A Polícia Civil, com os aparelhos celulares de Marcos, fez uma perícia e dentro dessa perícia apontou que Marcos não deixou a menina ali na entrada do bairro São José, como ele relatou, que ele gastou entre 10 a 15 minutos para fazer essa logística, saindo da cidade de Tibagi, indo até a entrada onde passa em frente à cooperativa Frisia e depois retornando até o bairro São José. Mas essa logística, de acordo com Marcos, demorou entre 10 a 15 minutos. Mas na perícia que a polícia realizou nos aparelhos celulares, apontou que há diferença entre esses horários, principalmente quando a polícia foi atrás de imagens. Chegou em uma localidade, um ponto comercial na saída de Tibagi e viu algumas câmeras de segurança onde tinha movimentações naquele horário que o Marcos acabou apontando para a polícia. Mas, para surpresa da polícia, que a câmera registrou o carro do Marcos passando naquela localidade por volta das 6h15 e retornando novamente por volta das 7h10, 7h12, quase uma hora depois dele ter saído ali da localidade de Tibagi
indo sentido a Frísia, é também a cidade de Telemarco Borba. Não satisfeito com as investigações, a polícia se aprofundou mais para saber o que de fato aconteceu nesse vácuo entre quase uma hora que Marcos sai da localidade de Tibagi e depois ele retorna. E dentro dessas investigações, no aparelho celular de Marcos e também no último sinal apontado no aparelho de Isis, apontou que Marcos e também o aparelho de Isis estava na localidade de Telemarco Borba, entre essa região aqui. Então ficou complicado para o Marcos, como ele relatou que só tinha pegado a menina, levado em frente à cooperativa Frísia e retornado até o bairro São José, mas nas investigações apontou outra coisa, principalmente que Marcos, na verdade, ele acabou saindo da cidade de Tibagi e indo até a localidade de Telemarco Borba, 30 quilômetros de Tibagi, você pegando a BR. E torres de celulares, 2 torres de celulares nessa região aqui, entre a localidade de Tibagi e se adentrando entre a cidade de Telemarco Borba, a região específica apontada pelas torres de celulares é a região do Mandaçaia, uma região muito com árvores, tem muitas vegetações ali, e foi apontado o aparelho de Isis, 2 torres que tem nessa região, acabou pegando os sinais de telefone, os últimos sinais de telefone da Isis e também o do Marcos, no mesmo horário. E um detalhe, não foi só nesse dia, nessa data, que as torres de celulares acabou capturando o sinal do aparelho do Marcos nessa mesma região, nessa mesma localidade. No dia seguinte, de acordo com as investigações, também foi capturado sinais do aparelho de Marcos na mesma região. Então, nós temos um mapa para poder tentar entender se de fato realmente Marcos pegou a Isis na cidade de Tibagi e levou para Telemarco Borba e ali ele deu um fim na menina. A gente vai tentar entender onde pode estar o corpo da menina Isis. Para a gente tentar entender toda essa dinâmica, essa logística, é necessário a gente fazer conjecturas para poder tentar entender onde de fato está o corpo da menina Isis. Lembrando que Marcos, no momento, ele é somente um acusado. A gente não está aqui em nenhum momento tentando acusá-lo ou algo do tipo. A gente só está se baseando em informações que foram divulgadas pela imprensa, informações já disponíveis pela própria Polícia Civil do Paraná e também por outros canais do YouTube, como o canal do Marcondes, onde a gente conseguiu muitas informações diretamente com o Marcondes Marques, que está profundamente dentro desse caso, investigando, fazendo o seu trabalho jornalístico em cima do desaparecimento da menina Isis, e a gente vai fazer aqui as nossas conjecturas para poder tentar entender
o que de fato aconteceu naquele dia, naquela data, naquela noite do desaparecimento da menina Isis. A gente vai mudar o mapa para poder fazer algumas conjecturas e também uma dinâmica em cima dessa logística naquela data do dia 6 de junho de 2024. As primeiras buscas realizadas pela polícia de Tibagi foram próximas em matas próximas do bairro São José. Próximo à região do São José, em matas, como essas matas que pertencem à região, essas matas em volta também do bairro São José, e descendo por essa região aqui também, a polícia acabou fazendo buscas por essas vegetações, com drones, cães, policiais, bombeiros, toda a logística, né? Todo o material humano que tinha disponível naquele momento, a polícia acabou fazendo essas buscas com o que eles tinham em mão naquele momento. De acordo com o que foram informados, que encontraram um corpo na região próximo do bairro São José. Não consigo deixar aqui certo aonde seria o local que esse corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado, mas foi muito próximo a essa região do bairro São José. Mas se a gente for parar para pensar a logística inteira que Marcos fez naquela noite, já que o acusado principal seria a pessoa de Marcos Rony, na minha opinião e também na conjectura que a gente acabou fazendo dentro dessas investigações, eu acredito que, se caso a menina foi enterrada ou tá, não foi nessa região aqui, porque Marcos também acabou se deslocando para Telemarco Borba, na região do Mandaçaia. Não é mais fácil se a gente for parar para pensar e analisar dentro de uma lógica que, se caso a menina teria sido desovada ou algo do tipo, dentro de uma conjectura não seria mais fácil ser naquela região, pois foi lá que o último sinal capturado por Torres, o último sinal do aparelho de Isis, foi capturado, e também do Marcos naquela região. Mas o do Marcos não foi somente naquele dia, naquela data. No dia seguinte, também foram registrados sinais do aparelho de Marcos naquela região. Então, a gente vai se deslocar para aquela região para tentar entender como que é aquela geografia do local do Mandaçaia. Vamos lá então? Logo após os bombeiros e a polícia fazerem as buscas na cidade de Tibagi, na região do bairro São José, a polícia e o bombeiro também estiveram nesse local, na cidade de Telemarco Borba. Nessa parte aqui de Telemarco Borba, na entrada, onde você entra em sentido ao Mandaçaia, já entrando entre a BR e a plantação que tem ali de árvores e outras plantações, uma área muito arvorizada, complicada de chegar nessa localidade, a polícia
estiveram nesse local, mais ou menos nessa região aqui da localidade, entre essa parte aqui, ó, fazendo algumas buscas, mas o foco da investigação até o momento, do que a gente sabe, é que foram aí encerradas todos os tipos de busca referente à menina Isis. No momento, a polícia, o bombeiro, não está dando informações aonde está o foco das buscas, mas sabemos que, como o celular da menina foi recebido o sinal dessa região aqui do Mandaçaia, eu acredito que quando Marcos fez aquela logística chegando até a cidade de Telemarco Borba, se dentro de uma conjectura ele levou essa menina para algum canto, pode ser que não seja nessa entrada, pode ser que ele entrou sim dentro dessa área rural todinha, principalmente pegando esse acesso aqui, essa estrada, e o destino final dessa menina pode ser que seja mais próximo ao rio, pode ser que alguma rua pequena, alguma rua rural entre essa propriedade que é grande, é bem arvorizada, pode ser que a menina, se caso foi desovada ou enterrada nessa região, pode ser que dentro dessa parte, já chegando muito próximo ao rio, porque se a gente vê, tem várias estradas dentro do Mandaçaia que dá acesso próximo à margem do rio. E outro detalhe, se caso Marcos ele fez aí algum tipo de desova dentro do rio, se ele jogou em uma parte reta do rio, as buscas de bote bombeiro tem que ser também nas curvas do rio, porque se ele joga no cor, vamos lá, um exemplo, no cor.to em uma margem que é reta, o destino desse corpo pode ser que deve estar enroscado em alguma parte no fundo, nas curvas, ó. Essas curvinhas aqui, ó, vamos só dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa parte aqui tem uma curva, ó. Olha só o tamanho da curva. É bom fazer uma vistoria, fazer aí uma busca nessas partes que tem curva do rio, ó. Virando aqui, o rio também tem outras partes aqui, ó, como enrosco, ó. Se você pegar aqui, ó, deixa eu limpar essa parte. Aqui também, ó, essa parte aqui, ó, se vocês verem, tem faixas de pedras. Aqui também, ó, vamos só localizar aqui, ó. Aqui também tem outra parte que aparenta ser já uma mini ilha. São partes que, se um corpo ele vem descendo essas margens do rio, ele pode ter enroscado em alguma parte dessas aí. Aqui também tem uma curva, ó. Vamos só anotar, ó. Aqui, ó, pegando toda essa extensão, são partes de curvas, ó. Então, se vem descendo algo de lá para cima, vamos colocar aí, né, que ele pode ter se enroscado em alguma curva dessa do rio aqui, em um galho, em uma parte que é mais, vamos colocar, rochosa. Então, eu acredito que a polícia já está fazendo toda essa vistoria, por mais que ela não está dando informações no momento. Então, resumindo, para a gente não estourar o nosso tempo de vídeo, eu acredito que faz mais sentido a busca ser realizada nessas regiões onde a gente pontuou para vocês que está dentro da geografia do Mandaçaia, pegando essas extensões inteiras aqui, ó, onde o sinal de telefone de Marcos foi capturado por torres de telefonia e também da ISIS.
É bom também fazer essas buscas na margem do rio, principalmente nas curvas onde a gente pontuou. Então é bom fazer a vistoria aqui, a busca nessa região inteira, não descartando também o outro lado, por mais que o Marcos esteve nessa região. Isso não é eu que estou falando, mas sim a própria polícia que já deixou isso público na televisão, na internet. Eles mesmos já deixaram isso público, que Marcos esteve nessa região inteira aqui. Bom, eu acredito que vocês entenderam um pouco da logística, da dinâmica que a gente passou aqui, dentro de uma conjectura onde poderia estar o paradeiro da menina Isis, desde o momento em que ela sai lá de Tibagi, depois manda o compartilhamento de localização para sua mãe Flávia às 6h15, e também o momento que as investigações, as perícias no celular de Marcos apontou que Marcos estava na região de Telemarco Borba, a 30 quilômetros da cidade de Tibagi. Essa mesma localidade do Mandaçaia, lá em Telemarco Borba, também foi capturado sinais do telefone de Isis, os últimos sinais do telefone de Isis. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco o caso, a dinâmica do caso, também entender aonde está as buscas nesse exato momento e aonde foram já realizadas algumas buscas referente ao caso da menina Isis. Eu peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e não perder os vídeos que a gente vai lançar referente ao caso Isis e outros casos que a gente já acompanha aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.